Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Radu e você está no Radu TV, sejam muito bem-vindos. Galera, primeiramente, muito obrigado aí pelo feedback que vocês têm dado pro canal aí, mesmo com a minha ausência aí, o feedback tem sido bem positivo, então agradeço aqui do fundo do coração a vocês. Hoje nós vamos ver aqui, pessoal, como a gente faz para fazer um comando especial de Dash, né? Essa aula aqui, ela foi inspirada nos comentários que vocês próprios deixaram ali nos vídeos, né? Teve um aluno que pediu para mim revisar a parte de comandos especiais, e teve um outro que pediu para mim mostrar como é que a gente faz um dash, né? Então esse vai ser o dash aquele bem clássico do Mega Man, que a gente dá dois toquinhos para frente e ele faz o dash, e eu vou mostrar como a gente implementa isso no Godot. Então vamos lá! Então tá, pessoal, nós estamos aqui na tela do Godot, beleza? Eu criei uma ceninha bem simples aqui, onde tem um chãozinho, tem umas paredes invisíveis para nosso personagem não se perder. Eu botei um fundinho aqui de céu, né, com umas nuvens paradinhas, só para dar uma enfeitada aqui, né? Isso não é importante para a aula de hoje. Eu vou dar o play aqui para a gente ver aonde que a gente vai chegar. E depois eu vou mostrar para vocês como está estruturado aqui a cena e também a parte do código, beleza? Então vamos lá, vou dar um play aqui. Estamos aqui com o nosso personagem ali, o nosso famigerado Mega Man. E a ideia é a seguinte, a gente vê como ele faz o dash. Esse dash aqui, ó, é dois toquinhos, ó. Deixa para um lado, deixa para o outro. Vocês veem que ele dá uma aumentada na velocidade quando ele faz o dash, ó. E é isso aí. A gente vai ver como é que eu estruturei aqui. Eu tentei fazer da maneira mais fácil possível, pessoal. A maneira mais simples também, para ficar bem fácil vocês poderem reproduzir isso nos seus jogos e também testarem e brincarem, né? Não preciso dizer, né, que todo o conteúdo aqui, todo o código, ele vai estar versionado no GitHub, né? Então é só entrar no link que vai estar na descrição desse vídeo aqui, você pode acessar o código, baixar e testar localmente aí, modificar conforme você precisa, certo? Então vamos lá. Então a gente tem aqui uma cena principal, né, que é um Node 2D simples. A gente tem aqui o céu, que é só um sprite que eu peguei na internet aqui, aleatório, um sprite de céu. A gente tem aqui as nossas paredes invisíveis, que eu botei, na verdade é um static body, que eu botei dois colisores, um do lado esquerdo e outro do lado direito, né? Temos o nosso herói, que é o nosso principal aqui, que é uma cena separada, e temos um ground aqui, que é o nosso chão, que está separado também. Então esses são os elementos aqui bem simples. Eu estou trabalhando neste projeto aqui, nesse mini projeto, apenas com um script, que é o script do herói. Nós vamos entrar aqui na cena do herói e vamos entrar no script dele, que está bem documentadinho também para facilitar para vocês. Então vamos lá. O que acontece? Aqui nós temos o nosso script do herói, que a gente utiliza ele bem semelhante desde a primeira aula, lá onde a gente falou sobre movimentação de personagem. Então, se você quiser resgatar aquela aula, eu vou deixar um card aqui em cima para você resgatar. E a gente tem algumas coisas a mais aqui, que é o que eu vou explicar. Então, até essa parte aqui do motion, a gente usa lá na parte da movimentação normal, não tem muita novidade por aqui. Mas, o que a gente tem aqui? A gente tem algumas variáveis. A gente tem essa variável aqui, que é a variável de corrida. Ela é um booleano. O que é um booleano? É um tipo de variável que só aceita verdadeiro ou falso, né? Então ela é setada inicialmente como falso. A gente tem um timer, que é um objeto do tipo timer. E a gente tem uma lista, que vai ser a sequência de comandos que a gente utilizou, né? E aqui os movimentos, tá? Eu vou explicar a ideia geral aqui, depois eu vou mostrar a implementação, mas a ideia geral é o seguinte, que a gente consiga identificar uma sequência de comandos e atribua um movimento a esta sequência de comandos. Então, por exemplo, dash para a direita, eu tenho uma lista aqui de direita a direita. Dash para a esquerda,
eu tenho uma lista aqui de esquerda a esquerda. Então, dei 2 toquezinhos para a direita, ele vai dar um dash para a direita. Dei 2 toquezinhos para a esquerda, ele vai dar o dash para a esquerda, beleza? Então vamos lá, quando a gente inicia o nosso personagem, a gente está no script de personagem, o único script que a gente vai ter aqui neste tutorial, né? Aqui nessa aula. Então, a gente chama esse método config timer, desculpa. Uma coisa que a gente tinha explicado aqui, que é a convenção, né? Não é da linguagem, mas é convencionado assim, no desenvolvimento, em várias linguagens. Quando a gente começa uma variável com um underline, um sublinhado antes do nome da variável, é porque aquela variável ela foi setada. Desculpa, aquela variável não, aquele método, um underline antes do método, quer dizer que aquele método foi setado naquele contexto. O que quer dizer? Que este config timer ele está dentro deste objeto aqui, desta classe, não em outro lugar. Então, sempre que a gente for setar algo que só vai ser usado dentro daquele contexto, a gente pode marcar com um underline na frente para garantir, não, para a gente saber só de bater o olho no método que ele foi setado ali mesmo. Mas isso é só um detalhezinho, não precisa se prender nisso, não tem maior importância, só uma curiosidade mesmo. Então a gente tem aqui o nosso script que a gente sempre usa, né? Então quando a gente pressiona para a esquerda, o personagem vai para a esquerda e a gente dá um play no walk, e quando a gente pressiona para a direita, o personagem vai para a direita e a gente dá um play no walk também. E se a gente não está pressionando em nada, o personagem não vai a lugar nenhum e a gente dá um play no hero. O que são esses walk, hero? São as nossas animações, nosso sprite. A gente está usando o animated sprite. Então se a gente clicar aqui em cima do sprite, a gente vai ter as animações. O hero é essa animação onde ele fica ali só piscando e tal. A gente tem nossa animação de dash, que a gente já vai falar sobre ela. E a gente tem o nosso walk, que é a caminhada normal do nosso personagem, beleza? E o que a gente tem diferente aqui, pessoal? Quando a nossa variável dash ela é verdadeira, ela começa como falsa, né? Quando ela for verdadeira, a gente aumenta a velocidade do personagem em 2.5 vezes, né? A gente está multiplicando esse asterisco multiplica 2.5 vezes, e a gente manda da animação de dash, que é essa aqui. Beleza? Então por isso que quando a gente dá os 2 toquezinhos, ele faz a animação de dash, porque ele simplesmente setou como verdadeiro o nosso dash. Beleza? Tá, mas e aí? Quando que ela vai ser verdadeira? Bom, agora que vem a parte da aula mesmo, né? Até agora foi só uma revisãozinha rápida aqui. Lembrando, pessoal, que este assunto de sequência de especial, a gente viu também na nossa aula, onde eu mostrei alguns especiais que a gente fez do Street Fighter. Eu vou deixar o card aqui, caso vocês tenham interesse de ver uma outra explicação sobre especiais, eu vou deixar lá no card, então vocês podem acessar outra aula lá para dar uma olhada, beleza? Então aqui a gente tem a nossa função config timer. Ela vai ser muito importante, pessoal, porque ela vai determinar o tempo que a gente pode esperar entre um e outro apertão ali, outra apertada no botão, para ele considerar uma sequência, certo? Então veja só, a gente criou um objeto do tipo timer. A gente pode criar objetos dessa maneira, tá? Ou eu poderia pegar e botar um shield aqui do hero, botar um node do tipo timer. Seria a mesma coisa que fazer essas duas linhas aqui. O timer ele tem algumas características, né, que a gente vai precisar configurar e vai precisar prestar atenção. Uma deles é o wait time. O que é o wait time? Quer dizer quanto tempo o timer vai esperar para rodar em segundos, tá? Por que isso?
porque esse tempo aqui é o que ele vai esperar para te poder botar o próximo comando, né? A gente já vai ver ali adiante como isso vai funcionar. E ele também é um timer de one shot, quer dizer que ele não vai ficar repetindo, ele vai fazer só uma vez. Então, toda vez que ele precisar ser chamado, toda vez de novo, para que ele continue contando esses 0.2 segundos. Entendeu? Então, quer dizer, botei uma sequência, esperei até 0.2 segundos, botei outro, isso vai ser considerado uma sequência. Mas se eu esperei mais do que 0.2 segundos, já não é mais a sequência, entendeu? Eu já tenho que começar a sequência de novo. Assim funciona qualquer tipo de sequência que a gente vai botar no comando. Então, esse aqui é a configuração do timer. E ele tem um sinal chamado timeout. O timer tem um sinal chamado timeout. Então, quando ele receber esse sinal de timeout, quer dizer que acabou aqueles 0.2 segundos, ele vai chamar o nosso método local aqui, onTimeout. O que o nosso onTimeout vai fazer? Ele vai chamar o nosso método que verifica a sequência, verifica se aquilo ali é uma sequência, e vai limpar a sequência, beleza? Então, o que o nosso verifica a sequência faz? Ele vai receber uma sequência, verificar se aquilo é uma sequência, e vai verificar se aquela sequência que a gente colocou aqui, essa lista aqui, bate com alguma dessas listas que estão aqui, certo? Ele vai verificar, fiz o write uma vez, não bateu, fiz 2 vezes, bateu, então, enfim, ele sabe que é o dash right, se não o dash left, é a mesma coisa, beleza? Então isso que faz verificar a sequência. E se acabou o tempo, ele limpa a sequência, quer dizer que não, eu tenho que fazer a sequência de novo, que era aquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? E aí ele chama um cara chamado play action, né? Que ele justamente, no caso aqui, a gente só faz uma coisa com o play action, que é setar o dash como true. Mas se a gente precisasse fazer mais de uma coisa, a gente poderia ter um método chamado dash aqui e chamar um método dash, sabe? Podia fazer algo assim. Podia ter um método local dash que a gente definisse lá e chamar ele. Aí poderia fazer mais coisas. O uso de métodos ele é recomendado para a gente poder quebrar o nosso script em scripts menores, mas no caso que a gente só está mesmo trocando uma propriedade, uma variável local. Então, por isso que eu optei pela simplicidade mesmo de só deixar ele ligando e desligando o dash. Tá? Por que a gente usa esse substring 04? O que isso quer dizer? Ele quer dizer que se a ação que ele encontrou aqui, porque assim, right ou left, ele tem que dar o dash. Ele tem que fazer com que ligue esse dash aqui. Mas a gente não pode ter um dicionário com o mesmo nome, entendeu? Não poderia ter 2 chaves chamadas dash. Não tem suporte para isso. Isso não é assim que funciona. As chaves dentro do GDScript precisam ter nomes diferentes. Então, a gente diferenciou botando esse risquinho right e risquinho left. E aí o que a gente está dizendo lá? Que a gente quer considerar apenas as 4 primeiras letras. Então a gente diz assim, se a ação que eu recebi, começando na posição 0, que é a primeira letra, e tendo um comprimento de 4 letras for igual a dash, eu ligo o dash. O dash fica igual a verdadeiro. Beleza? Aqui é onde a gente está, onde a gente vai colocar os comandos dentro da nossa variável de sequência, lá da nossa lista de sequências. Então é bem simples isso aqui também. Ele faz algumas verificações aqui para ter certeza que foram só botões que foram apertados, né? Este método input recebendo event é um método que ele é proprietário, que é um método interno aqui do GDScript, nas classes do tipo kinematic body. Então ele já é um método que a gente não criou ele existe mesmo.
e ele recebe um evento. Então a gente precisa testar se esse evento é um evento de pressionar botões, né? E aí a gente verifica se foi pressionado para a direita. A gente criou este comando right e left lá, ou na verdade eles já vêm criados, né? Você pode verificar ele aqui no input map, assim, project settings, mapeamento. Eu explico mais aprofundadamente numa outra aula, então vou deixar o card aqui mostrando isso. Mas se você pressionou o right, ele adiciona na nossa sequência o right. Se tu pressionou o left, o UI left, ele adiciona o left e ele manda restartar. Então toda vez, olha que legal isso, toda vez que tu vai pressionando, ele vai mandando dar start no timer, ou seja, toda vez que tu pressiona isso, tu zera essa contagem do wait time. Por isso que a gente pode ficar fazendo sequências, e quando esperar entre uma sequência e outra mais de 0.2 segundos, aquela sequência é limpa no on timeout, entendeu? Então, basicamente, esse é o pulo do gato e essa é a mágica. E o nosso resultado é esse que a gente já viu aqui no começo e viu da outra vez. A gente está caminhando e a gente dá o dash. Dash, dash, dá o dash. E é isso aí. Então tá, galera, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a todos vocês aí que acompanharam. Se você acha que esse vídeo vai ser útil para alguém, não esqueça de compartilhar com seus amigos que estão estudando aí desenvolvimento de jogos. E nós nos vemos em breve. Um beijo. Tchau, tchau.